Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno. Eu vou dar início ao nosso trabalho intitulado em Characterize the Evolution of Size and Inheritance in Object-Oriented Software. Esse trabalho foi realizado por mim em conjunto com a professora Marisa, a professora Cassie e a professora Glória. Bom, como é uma introdução aqui então, gostaria de falar um pouco sobre evolução de software e a sua importância. Evolução de software é um processo intrínseco ao ciclo de desenvolvimento de um sistema em que ele consiste tanto na fase de desenvolvimento, manutenção e atualização do sistema. Esse processo ele é muito importante no ciclo de vida porque a maior parte dos gastos com softwares que uma empresa possui está relacionada a esse processo. Em torno de 85 a 90% dos gastos estão relacionados à evolução de software. Então, com base nessa informação, alguns estudos começaram a olhar com um pouco mais de cuidado para esse tópico, começaram a investigar como que os sistemas evoluem a fim de definir técnicas e medidas para reduzir esses gastos. Um dos marcos de estudos dentro da evolução de software é o estudo de Lehman, em que ele propõe 8 leis mostrando como que a estrutura interna do sistema ela evolui ao longo do ciclo de vida. Além disso, após o estudo de Lehman, outros estudos começaram a investigar a evolução de software porém ainda existe uma lacuna em relação a esse tópico. Apesar de ter vários estudos que estão analisando esse tópico, ainda não existe uma clara conclusão com relação à evolução do sistema, como o sistema evolui, e ainda para algumas dimensões internas ainda não existe uma análise em grande escala, como no caso da herança. Então, para poder cobrir essa lacuna, o nosso trabalho então visa realizar uma análise do sistema, da estrutura interna de sistemas de software Java e avaliar justamente esse padrão de como esses sistemas evoluem, só que no aspecto de hierarquia de herança e tamanho. Para poder realizar esse estudo, então, a gente propôs uma metodologia de 6 etapas. Inicialmente, a gente definiu 2 questões de pesquisa, em que a primeira a gente visa identificar justamente um modelo que descreve a evolução dessas medidas, e na segunda a gente quer identificar o grupo existente de classes ali no sistema que contribui diretamente para a evolução dessas medidas, dessas dimensões. A gente então definiu um dataset que foi chamado Comets, que foi proposto por Couto e colaboradores. Ele possui 10 sistemas Java open source, dados de evolução de 10 sistemas Java open source. Para poder responder a questão de pesquisa 1, então, a gente propôs uma análise de comportamento, em que inicialmente a gente faz uma normalização das séries temporais de classe do dataset do Comets. Logo em seguida a gente aplica a regressão linear, uma técnica de regressão linear para obter um modelo inicial. Em seguida a gente aplica algumas técnicas adicionais para poder melhorar esses modelos e no final a gente faz uma avaliação para identificar aquele que melhor se ajustou ao comportamento da métrica. Para poder responder a questão de pesquisa 2, nós definimos uma análise de tendência, em que inicialmente a gente faz uma reorganização das séries temporais, logo em seguida a gente define alguns testes de tendência para poder identificar a presença de tendência nessas séries. Em terceiro passo a gente aplica de fato esses testes, e no quarto passo a gente faz uma classificação dessas tendências identificadas, se elas são de subida ou de descida. Bom, como principais observações, como principais resultados aqui, em relação à questão de pesquisa 1, analisando o DIT, a gente identificou que na maior parte dos sistemas, a gente inicialmente fez uma análise analisando o gráfico da série temporal do DIT, para poder identificar se essa métrica ela tem na maior parte dos casos, ela tende a crescer ou ela tende a decrescer. Então, analisando o DIT aqui, inicialmente a gente identificou que na maior parte dos sistemas aqui do Comets, o DIT ele está tendendo a crescer, ele tem uma tendência de crescimento nesses sistemas. Já analisando o NOC, a gente percebe que na maior parte aqui dos sistemas no Comets, o NOC tem um padrão, tem uma tendência de decrescer ao longo da evolução desses sistemas, da maior parte desses sistemas.
Então, como uma conclusão inicial aqui dessas duas métricas, a gente percebe que na maior parte dos sistemas do Cometes, o DIT ele cresce e o NOC ele decresce. Logo em seguida, a gente aplica a nossa análise de tendência, nossa análise de comportamento, tanto para o DIT, para poder fazer a modelagem do DIT e do NOC, e faz uma análise do modelo aqui, analisando o tipo de modelo que melhor descreve esse comportamento dessas duas métricas. A gente aplica um protocolo de avaliação aqui para poder identificar os modelos, fazer uma avaliação dos modelos aqui, e como conclusão geral dessa tabela, a gente identifica que o linear é o modelo que melhor descreve o crescimento do DIT, e o NOC é o quadrático, é o modelo que melhor descreve o decrescimento do NOC ao longo da evolução. No caso do tamanho, a gente identificou que para todos os sistemas analisados aqui do Cometes, tanto NOAA quanto NON, eles possuem um comportamento de crescer ao longo da evolução. Essas métricas tendem a crescer ao longo da evolução aqui ao longo da evolução dos sistemas analisados. Ao avaliar então a parte de modelagem dessas métricas, a gente identificou que tanto o modelo linear quanto o modelo linear, tanto no NOAA quanto no NON, são os modelos que melhor descrevem esse crescimento das métricas NOAA e NON. Bom, em relação à segunda questão de pesquisa, a gente aplicou então a nossa análise de tendência para identificar os grupos aqui que impactam no crescimento dessas métricas. Inicialmente, então, analisando o crescimento e o decrescimento de DIT, NOC e NOAA-NON, a gente percebe aqui que no caso do DIT e do NOC é um grupo muito pequeno de classes, não mais que 10% aqui na maior parte dos casos. A gente tem alguns outliers aqui, mas não chega aqui a 10%, 5% do sistema. É o que impacta mesmo de fato no crescimento e no decrescimento dessas métricas. Já no caso do NOAA e do NON, a gente tem um número baixo também aqui do decrescimento delas, e no caso do crescimento elas têm um percentual um pouco maior, mas ainda assim não chega a 40% do sistema. Ao fazer essa primeira análise, então, a gente em seguida avalia a relação dessas métricas, se DIT, NOC e NOAA-NON, elas têm uma relação a crescer de forma conjunta, a crescer ou decrescer de forma conjunta, seguindo um certo padrão. No caso, a gente analisou então 4 casos diferentes aqui. No caso do DIT e do NOC, a gente percebeu percentuais aqui muito pequenos. Tem uma exceção aqui no caso 4, né, da perspectiva de tendência, mas é um caso isolado. Na maior parte dos casos aqui são percentuais menores aqui de casos identificados, casos aqui identificados aqui dentro desses quatro tipos. Então a gente concluiu que DIT e NOC elas não tendem a evoluir, a crescer de forma conjunta, e nem a decrescer de forma conjunta, nem a evoluir de forma conjunta. No caso do NOAA e do NON, a gente também fez essa análise, e para o caso 2, 3 e 4 a gente não identificou percentuais relevantes. Já para o caso 1, a gente identificou percentuais maiores, o que indica uma evidência de que elas tendem a evoluir, crescer de forma conjunta. Então, ao fazer essas observações iniciais, a gente resumiu essas observações em algumas propriedades. Foram 8 propriedades no total. A primeira propriedade, então, a gente identificou que a tendência da hierarquia de herança é crescer em profundidade e decrescer em largura. No caso do crescimento da profundidade, a gente identificou que o modelo linear que melhor descreve ela, enquanto que no decrescimento da hierarquia em largura, a gente identificou que o quadrático que melhor descreve. Identificamos também que uma pequena parcela do sistema que influencia de fato no crescimento e decrescimento da hierarquia de herança. Não identificamos alguma associação assim, entre profundidade e herança das classes com relação à evolução. Identificamos que o tamanho ele cresce de acordo com o modelo linear. Identificamos também que um grupo pequeno de classes afeta no crescimento do sistema em termos de tamanho. E identificamos uma evolução de evidência de relação de crescimento NOAA e NON de forma conjunta. Como então a principal conclusão desses estudos, o foco do nosso estudo ele foi realizar uma investigação do padrão interno, como os sistemas eles evoluem, a estrutura interna do sistema evolui no ponto de vista de hierarquia de herança e tamanho,
e identificamos como principal contribuição foram as leis das propriedades que a gente identificou, as 8 propriedades, fazendo essa descrição. Como trabalhos futuros, então, a gente pretende construir alguns modelos de predição em relação à hierarquia de herança e tamanho, investigar a evolução de outras características internas e replicar essa análise para outros contextos. Bom, o nosso trabalho foi basicamente isso e agradeço a atenção de todos. Obrigado.